Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui no nosso templo, mas também você que está acompanhando em sua casa, com sua família, ou individualmente, talvez olhando no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Nós queremos começar este momento de culto ao nosso Deus, culto que falaremos sobre a ascensão de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura bíblica para a reflexão do dia de hoje, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 6 ao 11, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós subiu ao céu, virá de modo como o viste subir. Que o nosso Senhor Jesus Cristo conduza os nossos corações e mentes para o entendimento da sua palavra, que a mensagem da ascensão nos traga conforto, consolo, fortalecimento na fé e foco na missão para a qual a igreja e cada um de nós fomos chamados. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. A subida de Jesus aos céus tem uma clara mensagem: a missão, o testemunho a todos os povos, raças, línguas e nações. Tendo se reunido uma última vez
Jesus com seus discípulos, já ressuscitado, ele disse para eles, antes de ser elevado aos céus: ide, vão, indo, façam meus discípulos, meus seguidores, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando Jesus sobe aos céus, os discípulos olham, diz a Bíblia, ficam com os olhos fitos no céu. Eles contemplam a subida de Jesus. Nós certamente não agiríamos de maneira diferente deles. Afinal de contas, era um milagre. Mas dois varões se apresentam e dizem aos discípulos de Jesus: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós subiu ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Aqueles anjos estavam chamando a atenção dos discípulos para que não só ficassem contemplando, mas eles tinham uma missão até a volta de Jesus. Contemplar é importante, adorar fortalece a nossa fé, é resposta ao nosso Deus. Os discípulos, ao saírem dali, louvavam a Deus, voltaram ao templo e louvavam a Deus no templo. Mas os anjos os alertam, não era só para ficar contemplando, eles tinham uma missão que Jesus disse que o Espírito Santo faria através deles. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Esta missão era para cada um daqueles discípulos, como para cada um de nós. Mas como alcançar? Como alcançar pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações? Jesus também já havia dito a eles antes da sua crucificação: mas o auxiliador, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Martinho Lutero usa uma frase que para mim representa muito bem isso. Ele disse: faça tudo como se dependesse de vocês, sabendo que depende do Espírito Santo. Sei que muitos pais, muitos irmãos, filhos também, amigos, sentem uma preocupação que às vezes tira o seu sono. Por que ele não quer vir à igreja? Por que ele não quer ouvir a palavra de Deus? Isso me faz lembrar de um pastor querido, o pastor Paulino, que em uma reunião de homens na igreja, onde eu estava presente, alguns pais expressaram como muitos essa falta do filho. O pastor Paulino disse: eu tenho uma filha que muito me preocupa, ou melhor, me preocupava, longe da igreja, parecendo não se importar com as coisas de Deus. Então, um dia, estudando, meditando na palavra de Deus, Deus está me dizendo: você educou, você esteve no caminho ao lado dela, agora confia, não fique preocupado, ansioso, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a situação da sua filha ao Senhor. É disso que o texto está dizendo, é o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Façamos, não fiquemos com os braços cruzados, mas também não fiquemos frustrados, com medo, desesperançados. O Espírito Santo tem poder e ele age. Nós confiamos nisso.
Nestes dias, não sei se já aconteceu ou vai acontecer, o Brasil está comovido com a missa de 7º dia do autor Paulo Gustavo. A missa de 7º dia, na cultura brasileira, cultura católica, nos lembra que é a oração pela pessoa que se foi, a oração pelos mortos. Porque se acredita na doutrina do purgatório, quando aquela pessoa, que mesmo que não confessava aquela fé, mas era da igreja, ou tem os parentes da igreja, morre, eles oram para que ela seja purificada do purgatório, para que um dia possa ir no céu. Esta doutrina não é bíblica, não há sustentação bíblica para ela. Não existe purgatório na Bíblia. E não existe também de orar por a pessoa que morreu. Isso inclusive afeta a obra de Jesus, pois Jesus morreu por todo o pecado no mundo. Jesus fez a obra, não somos nós que por nossas orações vamos salvar aquela pessoa. Por fim, talvez o maior problema que encontremos aqui seja que isso de certa maneira sutilmente reforça a ideia de que você não precisa crer em Jesus, confiar, aceitar o presente que Deus te oferece em Jesus Cristo. Afinal de contas, outros vão orar por mim. Não preciso ter compromisso nenhum com isso. Não nos esquecemos do famoso texto de João 3,16 que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer. Não morra, não se perda, mas tenha a vida eterna. Quem nele crer. Mais do que nossas orações, Paulo Gustavo precisava da mensagem da lei, que dizia e diz para ele e para todo ser humano: tu estás perdido. Também a mensagem do Evangelho: mas Jesus te ama e deu a sua vida por ti, sem você merecer. Ele é o teu Salvador, que ressuscitou ao 3º dia. Você crê nisso? Esta mensagem de salvação que deve ser propagada a todas as partes do mundo, gente, ela pode ser anunciada na forma do apóstolo Paulo, que em Atenas, diante de uma escultura onde estava escrito ao Deus desconhecido, aproveitou aquele momento e revelou aos atenienses quem era esse Deus. Usou da retórica, da oratórica em público. Ou podemos anunciar de uma maneira como era estratégica, típica de Jesus. Começava com um papo furado, mas terminava na mensagem de salvação. Lembre-se da história com a mulher samaritana. Ele pede água para ela. Será que Jesus precisava que alguém trouxesse água? Mas este era o começo de uma conversa, onde Jesus mostraria que conheceria o seu coração. Ele daria tempo para a reflexão daquela mulher. E por final, ele apresentaria a ela a água da vida eterna, a fonte da água da vida, daquela sede que todo ser humano tem necessidade e que Jesus oferece e dá com a sua vida. É interessante, irmãos, talvez muitos estejam batendo a porta de vocês pedindo algo, mas muito mais do que um alimento que eles precisam é uma mensagem de salvação. Aqui na igreja nós entregamos cestas básicas e é interessante que através dessa entrega nós oportunizamos o começo de uma conversa que muitas vezes termina com um pão que mata a fome da vida eterna, que é Jesus Cristo. Aproveitemos os momentos, as necessidades dos nossos amigos, dos nossos familiares. Essa semana nós fomos, semana passada, fomos bombardeados, chocados
com aquela chacina, aquela morte na cidade de Saudade, em Santa Catarina. E fico pensando, será que se aquele jovem que matou aqueles bebês tivesse se encontrado com Cristo, com cristãos que tivessem abraçado, ouvido os seus problemas, se ele tivesse conhecido a Jesus que o amava, que deu a sua vida por ele, e abriu um leque de uma nova oportunidade, uma segunda chance, será que ele teria pego aquela faca? Será que ele teria se dirigido àquela escola? Será que ele teria feito o que fez? A mensagem de Deus pode mudar corações. Penso nas mães, penso nos professores, nos bebês, nas famílias, na sociedade. O quanto eles estão sofrendo, precisam de ajuda psicológica, precisam de gente que apoie eles, quem sabe até economicamente. Precisam também do Evangelho de Jesus, pois a lei está esmagando os seus corações. Há uma oportunidade grande de apresentar um remédio para as suas vidas, que é Cristo. Imaginem vocês o que eles precisam hoje. Precisam de uma comunidade que testemunhe a sua fé, mas não só de palavras, que recebam essa gente, que chorem com eles, que orem por eles, orem com eles, que visitem eles, que ouçam eles, que compreendam a dor deles, que abracem eles, que acolhem eles, que permitem-lhes sentir o vazio, mas também anuncia a palavra de esperança, que cantem e louvem os louvores que nós cantamos aqui, para que seus corações experimentem esperança, e que Deus, com amor, com a sua palavra, com o tempo, possa tratar essas feridas abertas, que podem ser curadas até com o maravilhoso poder do perdão, que parece ser difícil, quem sabe impossível, mas que Deus pode fazer no coração daquela gente, como já fez no coração de outras pessoas. Isto é missão, isto é testemunho. Para os apóstolos, quando Jesus sobe, e para cada um de nós. Para terminar, para falar ainda da ascensão, não posso deixar de falar daquilo que nós falamos nesse último mês, quando em nosso programa de leitura da Bíblia, lemos o último livro da Bíblia, Apocalipse. Algumas imagens representam isso. O livro de Apocalipse é um livro missionário para a igreja permanecer fiel, perseverar, não desanimar diante das situações. Em Apocalipse capítulo 10 encontramos que a imagem do anjo com o pé sobre o planeta Terra, sobre a terra, representa, esse anjo é João, esse anjo é a igreja, são os cristãos, que são chamados a pregar a palavra de Deus até os confins da terra. Por que nos preocupamos tanto em traduzir Bíblias? Porque hoje queremos que o YouTube, as mensagens, por todos os canais de comunicação, chegue a todos os lugares? Para que todas as pessoas, de toda raça, língua, povo, nação, de todas as gerações, creiam no Senhor Jesus. Outra imagem missiológica que nós encontramos de missão para a igreja, de anunciar Cristo, é uma que, a princípio, é uma perseguição. Um dragão que representa o diabo está atrás de uma mulher grávida. Isso nos faz lembrar de Maria com um bebê. Mas a imagem não é Maria. A mulher perseguida é a igreja, e o que ela traz no ventre é Cristo. Ou seja, nesta mensagem de Apocalipse, a igreja é honrada como a mãe de Jesus, que está prestes a dar luz a um mundo que jaz nas trevas, que precisa conhecer esta mensagem de salvação. Há um espírito, um estímulo a anunciar essa palavra, mas também a honra. Deus enaltece os cristãos, a igreja, colocando neste pedestal de anunciadores da mensagem,
de fazer parir a Cristo neste mundo, somos honrados, como somos honrados com as promessas de Apocalipse: um novo céu, uma nova terra, uma coroa da vida eterna, uma boda onde o noivo, que é Cristo, vem até a porta buscar a noiva, que é a igreja, toda ataviada para ele. Pois esse Cristo olha como noiva apaixonada pela noiva que está prestes a entrar na igreja. A beleza dela é inesquecível, é uma foto que não sairá da sua cabeça. É a festa, como diz Apocalipse, das bodas do Cordeiro, onde nessa festa que não tem fim, maravilhosa, deliciosa, saborosa, Jesus convida, Jesus promete e diz que nós participaremos dela. E de alguma maneira, já na Santa Ceia, que nós repetimos a cada culto, podemos experimentar com um pedacinho, um pontinho nessa festa que Ele preparou para cada um de nós. Jesus subiu aos céus, mas não deixou a sua igreja só. O Espírito Santo está em nós e age através de nós pela palavra, para convencer as pessoas, através do testemunho, através da vida como testemunho e através das palavras. Há muita gente precisando dessa mensagem, como eu e você, que hoje também somos chamados a ser testemunhas, a levar esta mensagem a todo povo, raça, língua e nação. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós ainda queremos falar com o nosso bom Deus em oração, e eu convido você a fechar seus olhos em um momento de concentração, todos juntos a uma só voz, falar com o nosso bom Deus. Querido e bom Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós, pois nunca nos deixa sós. Mesmo com a subida, a ascensão de Jesus aos céus, temos o Espírito Santo, que nos guia, que nos orienta, que muda o nosso coração, que convence o mundo daquilo que precisa ser convencido. Que bom, Senhor, é contar contigo. Que esta certeza nos dê a segurança de cada vez mais ser corajosos em viver a nossa fé e dar o nosso testemunho. Muitas pessoas estão à espera disso, precisam disso. Que nossa igreja seja mais corajosa, mais alegre para anunciar esta mensagem. Dá-nos isso, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor, também hoje por todas as pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis na sua vida. Colocamos cada uma delas em tuas amorosas mãos, sob teus cuidados. Que ela também transpareça através da mensagem da Bíblia. Que ela apareça através de um cristão que leve uma comida, que escute, que faça uma ligação, que dedique tempo, carinho e amor, fortalecendo a fé uns dos outros. Senhor Deus, nós te pedimos também por cada um que cumpriu mais um ano de vida nesses dias, de uma maneira especial o Lázaro Martins, a Leusa Fischer, minha sogra, também o Lian, que nasceu, neto da dona Ângela e do pastor Heraldo. Lembramos aqui o Paulinho do Mene, entre outros tantos irmãos que também cumpriram mais um aninho de vida. Graças te damos pelo presente da vida, maravilhoso que tu nos dás, por cada dia. Permita, Senhor, que sigamos nos desenvolvendo em fé, amadurecendo na fé, crescendo em sabedoria, crescendo na comunhão e no amor, contigo e com o nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Querido irmão, querida irmã, receba neste momento a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.